Olá pessoal, continuando o nosso curso, né, do processo estocástico, nós vamos ver uma propriedade bem interessante, né, que vai ser usada, né, agora para o processo soma e também para o processo de Poisson, que são os incrementos independentes. Na aula passada, né, nós vimos o processo estocástico soma, né, a esperança e a variância, né, desse processo. O processo de contagem binomial, né, quando a gente tem uma sequência, né, de variáveis aleatórias de Bernoulli, e o passeio aleatório unidimensional quando temos uma sequência, né, de variáveis aleatórias passo aleatório. Na nossa aula agora nós vamos ver a propriedade, né, dos incrementos independentes, né, do processo estocástico soma, né, quando ele tem incrementos independentes e estacionários. Bem, no nosso momento de meditação, né, é uma frase do físico Marcelo Gleiser, né, é um físico brasileiro que ensina nos Estados Unidos, é professor, né, e escritor, e é o primeiro latino-americano, né, a ganhar o prêmio Templeton, que é uma espécie de Nobel, né, da espiritualidade. Ele diz o seguinte: a curiosidade, né, é o que temos de mais sagrado, é o que nos faz mudar, e ao mudarmos transformamos o mundo, mesmo que só um pouco. E esse rapazinho aqui, né, parece muito curioso, hein? Bem, a propriedade, né, dos incrementos independentes, né? Primeiro vamos dar uma definição do que a gente chama, né, de incrementos. Né? Se x de t, né, for um processo, né, contínuo no tempo, né, e considere, né, dois instantes de tempo, né, t1 e t2, t1 menor do que t2. Então a gente diz que o incremento, né, do processo estocástico no intervalo, né, t entre t1 e t2 é definido, né, como x de t2 menos x de t1. O termo incrementos vem do processo de Poisson, como a gente vai ver mais adiante. A propriedade, né, de incrementos independentes diz o seguinte: um processo estocástico, né, x de t tem incrementos independentes se os incrementos em intervalos disjuntos, né, são variáveis aleatórias independentes. Então a ideia é a seguinte, né, se a gente tem t0, né, menor do que t1, menor do que t2, menor do que tk, quaisquer, né, esses intervalos, os incrementos associados, né, a gente vai chamar de y1, y2, yk, que seria x de t1, né, menos x de t0, x de t2 menos x de t1, x de t3 menos x de t2, até x de tk, né, menos x de tk menos 1. Essas variáveis aleatórias, né, y1, y2 e y3 são independentes. E os intervalos disjuntos, né, tem a ver com o que a gente vai ver agora. Se a gente tivesse, né, x de t0 aqui, ó, x de t1, né, x de t2 e x de t3, aí veja que o incremento aqui, né, aí vejamos, né, que o incremento aqui, né, x de t1 menos t0, né, x de t2 menos t0, x de t3 menos t2, eles não se sobrepõem, certo? E, portanto, né, essas variáveis aleatórias, se elas forem independentes, né, a diferença, né, disso aqui, a gente diz que os incrementos são independentes. Mas olha, x de t3 menos x de t1, né, é isso aqui. E ele se sobrepõe, né, a x de t2 menos x de t1 e a x de t3 menos x de t2. Então, nesse caso, né, eles não podem ser incrementos independentes, né, porque eles se sobrepõem, não são disjuntos. Embora, né, se a gente notar, x de t3 menos x de t1 é independente, né, de x de t1 menos x de t0. Eles não se sobrepõem. É nesse sentido, hein?
Então, voltando, né? Então a ideia é essa, né? Que a gente tem intervalos disjuntos, né? Para considerar, né, os incrementos independentes. Então a gente vai usar, né, essa propriedade para o processo soma. Hein? Bem, o processo soma, né, tem incrementos independentes nos intervalos, né, de tempo que não se sobrepõem. Né, novamente, né, se sobrepor, a gente vai ver que não pode ser independente. Então considere, né, a título de exemplo, né, os processos soma S2, né, que é x1 mais x2, S5, né, que é x1, x2, x3, x4, x5, e S7, né, que é x1 até, somando, né, até x7. E os seguintes incrementos, hein? S2 menos S0, né, que dá x1 mais x2, né, S5 menos S2, né, que dá x3 mais x4 mais x5, S7 menos S5, né, que dá x6 mais x7, né, e S7, né, menos S2, que dá x3, x4, x5, x6 e x7. Veja que se eu 5 menos 2, isso dá o número, né, de elementos de variáveis, né, que a gente tem, né, na soma. 7 menos 5, né, dá 2 variáveis. 7 menos 2, né, dá 5 variáveis. Certo? Agora percebam o seguinte, hein, que esses três primeiros aqui, olha, eles não se sobrepõem, né? Não tem nenhuma variável aleatória em comum. Percebeu? x6, né, não aparece aqui, nem aparece aqui, x7 também não. E x1, né, x2 só aparece aqui, x3, x4 e x5 só aqui, né? Então esses incrementos, né, são independentes, né, no sentido de que os nossos x, né, são independentes. Né, x1 é independente de x2, independente de x3, independente de x4. Né, todos eles são variáveis independentes e identicamente, né, distribuídos. Já na S7 menos S2, ele não é independente, né, de x7, né, menos S5. Porque x6 e x7, né, aparecem, né, aqui. Né. Veja que esse intervalo, né, se sobrepõe, né, a esse. Né. E x5 menos x2 também, né, não é independente, né, de x7 menos S2, né, porque olha, x3, x4 e x5, né, aparecem aqui. Mas S7, né, menos S2 é independente, né, de S2 menos S0, porque eles não têm, né, nenhuma variável aleatória, né, em comum. Certo? Então isso é o que está dito agora, né, aqui era só para ficar a observação nos slides, né, ou seja, S2, né, menos S0, S5 menos S2, S7 menos S5, né, eles não têm nenhuma variável aleatória em comum. Como essas variáveis aleatórias são independentes, né, esses incrementos, né, são independentes. E como a gente já disse, né, S7 menos S2 e S5 menos S2, né, tem em comum x3, né, x4, x5 e, portanto, né, não são independentes. E os intervalos, né, 2 e 7, 2 e 5, né, se sobrepõem. Né. Agora, como a gente falou, né, o S7 menos S2 é independente, né, de S2 menos S0. Generalizando, né, os incrementos independentes para qualquer intervalo, considere dois intervalos de tempo, né, N0 até N1. Né. Por exemplo, a gente considerou ali 2 a 5, né, e 5 a 7, né? Então seria N2 também, o intervalo N', né? N2 menor ou igual a N3, né? Com N1, né, menor ou igual a N2. Não é, se a gente considerou 2 e 5, né, e 5 e 7, né, o N1 é igual ao N2. Né? Então os incrementos, né, nesses intervalos de tempo, né, disjuntos são dados por essas somas. Né? Lembra que se fosse aqui
5, né, e 2, né, seria x3, x4, x5, né? E se aqui fosse 7 e 5, né, seria x6, x7, né? Ele não teria, né, nenhuma variável aleatória, né, em comum, né? Então esses incrementos, né, Sn1 menos Sn0, Sn3 menos Sn2, não tem, né, variáveis aleatórias em comum, né, xn em comum, portanto, a independência, né, dos xn, né, implica na independência, né, dos incrementos. Considero, né, a título de exemplo, né, agora vamos ver a parte de estacionalidade, né, que o processo soma, né, é formado por um processo de Bernoulli, né, para a gente entender esse conceito, né, de estacionalidade. Bem, considero o incremento, né, S7, né, menos S5, e vamos calcular a função de massa de probabilidade, né, desse incremento. Bem, esse incremento, né, como a gente pode ver, ele só tem 3 possibilidades, né, porque ele é formado por I6 e I7, né? Então ele pode ser, essa soma pode ser 0, né, se os dois forem 0, pode ser 1, né, se esse for 1 e esse for 0, ou esse for 1 e esse for 0, e pode ser 2, né, se as duas variáveis forem 1. Então só tem essas possibilidades, né, de valores, né, para S7 menos S5. Então a probabilidade, né, de S7 menos S5 igual a 0 é a probabilidade dessa soma, né, dá 0, a probabilidade de I6, né, e I7, né, serem iguais a 0. Certo? Como eles são independentes, né, isso é o produto, né, das probabilidades, e isso vai dar 1 menos P ao quadrado. Para S7, né, menos S5 igual a 1, é preciso, né, que I6 igual a 0 e I7 igual a 1, ou I6 igual a 1 e I7, né, igual a 0. Como eles são disjuntos, né, se acontecer isso, não acontece isso, isso é a soma, né, das probabilidades, né. E essa probabilidade aqui, né, é 1 menos P, né, vezes P, 1 menos P, né, então dá 2 vezes P, 1 menos P. E no último caso, né, para ser igual a 2, é preciso que I6 seja igual a 1 e I7 igual a 1, mas isso dá P ao quadrado, né? Fazendo a mesma coisa, né, que aqui. Então isso dá P ao quadrado. Então dá 1 menos P ao quadrado, 2 vezes P, 1 menos P. Agora tomemos o incremento, né, S2 menos S0, né, e vamos calcular a função de massa de probabilidade dele, né. Aí veja que S2 menos S0, né, é I1 mais I2, que é o próprio S2, né, que também, né, como é I1 mais I2, pode ser 0, 1 ou 2. Aí veja, a probabilidade de S2 ser igual a 0, é preciso que esses dois, né, seja igual a 0, né, e dá 1 menos P ao quadrado, né, do mesmo jeito como o exemplo anterior. Para PS2 dar 1, né, é preciso que I1 seja 0 e I2 1, ou I1 1, né, e 2, 0, e da mesma forma, né, vai dar 2P, 1 menos P. E a probabilidade de S2 igual a 2, né, é os dois serem 1 e dá P ao quadrado. Então a gente tem a mesma distribuição, né, que o exemplo anterior. Ou seja, tem a mesma distribuição, né, de S7 menos S5. Isso nos diz o seguinte, né, que a probabilidade de S7 menos S5 se ter um valor x, né, x sendo 0, 1 ou 2, é a probabilidade, né, de S2 também ser igual a x. A mesma coisa, né, é o mesmo valor. Ou, né, a probabilidade de S7 menos 5, né, o 7 menos 5, né, ser igual a x, que dá o 2, né. Bem, incrementos independentes, né, estacionários generalizando, né. Então, para N2, né, maior do que N1, né, pensando aqui 7 e 5, né, então Sn2, né, menos Sn1 é a soma, né, de N2 menos N1 variáveis aleatórias, né. Se a gente pegar 7 e 5, né, 7 menos 5 dá 2, daria, no caso da gente lá do exemplo, I6, né, mais I7,
Então seriam duas variáveis aleatórias, né, 7 menos 5, né, e elas são I e D, né, e portanto, né, ele tem a mesma distribuição, né, que é a soma das n menos n1 variáveis aleatórias, né, 7 menos 5, duas, né, das duas variáveis aleatórias, das duas primeiras, né. O que a gente está dizendo é o seguinte, né, que a probabilidade de Sn2 menos Sn1 ter um valor y é a probabilidade, né, de n2 menos n1 ter um valor y. Os incrementos em intervalos de mesmo comprimento, né, têm a mesma distribuição. Eles têm o mesmo comprimento, né, aqui vamos dizer 7 e 5, né, vai ter duas variáveis aleatórias, e 2, né, vai ter também duas variáveis aleatórias, né. Então, depende desse intervalo, né? Podia ser 7, 5, mas podia ser 10, 8, 100 e 98, que vai dar a mesma coisa. Por essa razão, é que a gente diz que Sn, né, tem incrementos estacionários. Então, além de independentes, né, eles são estacionários. Os processos, né, de contagem binomial, né, e passeio aleatório, portanto, né, têm incrementos independentes, né, e estacionários, né, já que eles são formados por variáveis aleatórias independentes e identicamente, né, distribuídos. Bem, a foto, né, que foi tirada lá no início, né, do acervo, né, do professor. E na próxima aula, né, nós vamos ver como calcular a função, né, de massa de probabilidade conjunta, né, do processo soma, usando a propriedade, né, que a gente viu agora. Então, pessoal, até a próxima aula.